Essa aqui também é uma questão bem curiosa, tá bom? Porque ela depende muito de você conhecer exatamente coisas conceitos que ele está usando aqui, tá bom? Partícula magnética e assim vai. Tá? É uma questão de terapia médica, tá? Bem interessante. Ela fala o seguinte: magnetohipertermia, olha que nome bonito, tá? É um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da temperatura das células de uma região específica do corpo que esteja afetadas por um tumor. Então, é para tratar câncer. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células tumorais e, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das nanopartículas e, consequentemente, aquecimento da célula. Tá? Então, tem uma afinidade química pelas células tumorais com partículas magnéticas, elas absorvem as partículas magnéticas. Aí, com as células tumorais com partículas magnéticas, você faz um campo externo, tá bom? Esse campo externo aquece essas partículas de alguma forma, e essas partículas quentes elas acabam matando as células de tumores. É mais ou menos isso. Como é que funciona essa parte aqui, gente? Como é que a gente faz isso na prática? Vamos lá. Por que você fazer um campo magnético alternado faz com que as partículas magnéticas se aqueçam? Aqui vale muito você ter em mente o conceito do que é uma partícula magnética. Partícula magnética é uma partícula pequena o suficiente para ser absorvida por uma célula. Vocês conseguem entender isso? Mas ela é grande o suficiente para não ser uma molécula. E isso é muito importante. Ela não é uma molécula só. Por quê? Aqui são as opções. Letra A, por quê, né? A elevação da temperatura descrita ocorre por quê? Porque o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. Isso não é verdade porque se fosse isso, sem o tumor, tipo, sem as nanopartículas, você também teria aquecimento. Letra B. O campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transmitindo calor por atrito. Letra C. As nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. Isso aqui não é verdade porque o campo magnético tem que ser externo para gerar calor. Tem que ter um campo magnético externo, senão não gera. Letra D. O campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que transferem para as células do corpo. Isso aqui também não é verdade. Se você estivesse falando de pequenas moléculas, como acontece, por exemplo, em alguns casos de aquecimento tipo micro-ondas, poderia ter ser verdade, mas não é o que acontece no caso do micro-ondas aquecendo a água. Né? Não é o que acontece aqui. Essas moléculas são grandes o suficiente para não ter o mesmo efeito da água no micro-ondas. E letra E, as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo magnético, fazendo colidir com as células e transferir calor. Isso aqui também não é verdade, porque não é o único sentido. Esse campo está alternado, ele está variando para cima e para baixo, por exemplo, ele está sendo alternado. Então, aqui não aconteceria isso. Então, qual é a resposta certa aqui, gente? A letra B. Essas partículas elas vão ser agitadas e no meio dessa agitação elas vão acabar se atritando umas com as outras e até com os tecidos próximos, e esse atrito vai gerar o calor.